A nossa próxima temática é legislação e tecnologia. Enquanto nossos colegas preparam ali a apresentação, vou apresentar nossa palestrante, que é a Moema de Carvalho Augusto, assistente da diretora de Geociências do IBGE e coordenadora do grupo de trabalho da difusão na implantação da infraestrutura nacional de dados espaciais. Nossa primeira palestrante acerca desse tema. Você pode apontar para lá direto mesmo. Só usar as setinhas e botão vermelho. Botão vermelho é o laser, setinha passar. Tá? Tá preparando. Você tem uns 25 minutos? Isso, que aí depois o Wesley fala da Índia. Ok, tá ótimo. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui na UERJ mais uma vez, né? Escola querida da gente. Bom, vamos fazer aqui uma rápida apresentação, depois o Wesley Pi, que é o coordenador da infraestrutura de dados espaciais, vai fazer a apresentação sobre o estágio hoje da INDE, né? Que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Vou fazer assim, um breve panorama do que está acontecendo com relação à geotecnologia, né? no Brasil. Algumas questões globais, né? Algumas recomendações globais. Isso vis-à-vis o estado né, de desatualização da nossa legislação. Bom, vamos lá? Bom, então a gente passou de um tipo de informação geoespacial que tinha uma forma de comunicação analógica, pode passando, para arquivos digitais, depois esses arquivos armazenados em bancos de dados espaciais, ganhando inteligência, esse tipo de informação. Essa é até uma definição da ICA de 2006. Então, o que a gente está falando aqui é de informação geoespacial, e é bom a gente ter esse conceito da OGC. Ela ganha uma relevância cada vez maior no mundo atual. Esse conceito da OGC é interessante, né? Informação geoespacial é fundamental, pois tudo está em algum lugar. Nós que atuamos nessa área devemos guardar sempre esse conceito. E ela tem uma componente geoespacial importante. É importante quando a gente considera uma informação geoespacial conhecer o seu referencial geodésico, né? E ali nós temos uma definição do que é informação geoespacial que está no decreto da INDE, que é o decreto 6.666 de 2008. Pode passar. Associado a crescimento da informação geoespacial, a gente tem os avanços tecnológicos que vão possibilitando você adquirir e organizar cada vez melhor e também transmitir, né? Quando você está falando de sistema de informações geográficas, está falando de web, transmitir cada vez mais e melhor essa informação, e ela ganha uma diversidade enorme. Você hoje considera a informação tanto um ponto coordenado, um ponto de apoio, uma informação geoestatística, um modelo digital de elevação, uma imagem de satélite, etc. Pode passando? Ali, a gente está mudando um modelo, uma imagem do Google, informação geoestatística do censo 2010 do IBGE, o Google Maps, etc. Pode passar? Então, a gente tem essa informação crescendo cada vez mais, e, por outro lado, você tem uma demanda cada vez mais por esse tipo de informação. E ali você tem uma questão apresentada pelo Fórum Global de Gerenciamento da Informação Geoespacial, que é o GGIM. Esse é um fórum da ONU muito importante atualmente. E o GGIM diz que a informação geoespacial ela é importante para você responder às questões globais,
como mudanças climáticas, desastres naturais, ameaça à segurança alimentar, combate à epidemia. E anteriormente a gente viu aqui uma série de apresentações que mostra isso, né? A importância e o uso da informação. A gente viu apresentações aqui da Light, da ANP, informação da Secretaria de Ambiente do Rio de Janeiro, quer dizer, então, mostrando o uso dessa informação cada vez mais. Pode passando. Bom, esse fórum também diz o seguinte, que as diversas iniciativas nacionais, regionais e mundiais evidenciam a ampliação do papel tradicional da cartografia, que está se alinhando com os novos processos não só de aquisição, como gestão de informação. Então, a gente está indo em busca do que são as infraestruturas de dados espaciais. A gente passa da cartografia tradicional, aquele conceito mais tradicional de cartografia, para o conceito de informação geoespacial e infraestrutura de dados espaciais. E observamos no mundo todo um movimento para fazer esse tipo de organização. Ali a gente destacou o GGIM, mas também tem o CP-IDEA, que é o Comitê Permanente que discute infraestrutura de dados espaciais nas Américas. Você tem iniciativas na Europa, como o SPIRE, e várias iniciativas pelo mundo. Pode passar. Aí é aquele fórum que eu falei para vocês anteriormente, e ali tem o endereço. É bom todo mundo sempre consultar aquele site lá, que é o ggim.un.org, que ele vai estar sempre falando o estado da arte com relação à geoinformação, uma série de resoluções e recomendações, que é interessante acompanhar sobre diversos aspectos. Pode passar? Bom, uma das coisas que diz o GGM como recomendação enquanto a questão do futuro da cartografia, ele diz o seguinte, que a tendência é que as agências nacionais de cartografia, eles devem estar preocupadas em assegurar e garantir a qualidade das informações geoespaciais de referência. No exercício da INGE, de construção da INGE, do plano de ação, o Brasil fez uma reflexão sobre o que seria para o Brasil informações de referência, informações temáticas, informações geoespaciais de valor agregado. Seria interessante que a gente procurasse consultar esse documento que está na página da INGE. E aí, ele fala isso, que é necessário que as agências nacionais de cartografia, atenção, não é agência reguladora, hein? Não é isso. São organismos fortes, identificados com a questão de produção, normatização, supervisão de trabalhos de geração de informação. Então, essas agências deverão também supervisionar os princípios e diretrizes necessários para garantir a disponibilidade de informações oficiais. Quer dizer, ali entra um conceito muito importante que vem sendo destacado pelo GGIM, que é a questão de informações oficiais. A necessidade de se articular cada vez mais com os cidadãos e o setor privado no recebimento de informações. A gente está entendendo a importância de que a informação ela seja gerada, em parte, pelos organismos oficiais, mas ela tem que levar muito em consideração e se articular cada vez mais com o cidadão. Considerar a participação voluntária nessa geração de informação é primordial. E trabalhar em articulação com outras instituições oficiais de mapeamento, de modo a construir informações que perpassem as barreiras nacionais. Não adianta mais a gente construir uma informação que para na divisa político-administrativa. Cada vez mais a tendência é que você construa bases contínuas e que elas sejam integradas com outras bases que perpassem as fronteiras. Quando ocorre um incêndio numa floresta, ele não para numa divisa político-administrativa. Eu juro que não para. Quando acontece uma inundação, também não respeita isso. Pode passar.
Bom, então o que a gente tem observado é que as organizações de mapeamento, elas têm cada vez mais preocupação com as questões de infraestrutura de dados espaciais. Em alguns casos, você observa, em alguns países, que é uma única organização que trata, que é entendida como uma grande agência nacional de mapeamento, e também ela é responsável pela IDE. Outros casos, você observa que são instituições diferentes, mas, por exemplo, a gente tem instituição que trabalha de forma conjunta, a Colômbia, o México, o Canadá, Espanha, Portugal, e pode passando. E instituições que não trabalham de forma conjunta, mas trabalham muito articuladas. A gente tem um exemplo do Chile, que tem um sistema nacional de informações territoriais, que é a ideia do Chile, e trabalha muito articulado com o IGN, que é o Instituto Geográfico Nacional, e o Uruguai também, que tem um serviço geográfico militar, que trabalha muito articulado com a AGESIC, que é a agência responsável pela ideia do Uruguai, e essa AGESIC ela está dentro do governo eletrônico. Pode passar. Bom, no Brasil, a gente observa cada vez mais o uso da informação geoespacial em diversos projetos do governo. Pode passando ali, são exemplos de uso de informação, e o exemplo dessa informação sendo usada, por exemplo, no estudo da dimensão territorial pelo Ministério do Planejamento. As questões de monitoramento e controle de acompanhamento das obras do PAC. Tudo isso é muito facilitado pela a nossa INDE, que o Wesley vai mostrar daqui a pouco. Também existe um esforço no Brasil para a construção da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que ela se articula perfeitamente com a INDE. Pode passar. Aqui é um exemplo do visualizador novo da INDE, mostrando aqui todas as informações geoespacializadas do anexo 3 do PPA, junto com informações do Censo 2010 do IBGE e outras informações da base contínua ao milionésimo, já informações mais tradicionais da INDE. Bom, então a INDE, como a gente já falou, ela não é só o dado, o metadado e o geosserviço, ela é um esforço que envolve diversos atores, e ela precisa, nesse seu processo, considerar como pilares as questões de políticas, de acordo de compartilhamento, as questões de tecnologia. Ali tem uma definição que é dada pelo decreto da INDE. Pode passar. Essa INDE ela é coordenada pela Comissão Nacional de Cartografia, que é um órgão colegiado do Ministério do Planejamento, e ela teve o decreto, como falei anteriormente, assinado em 2008. Ali acabou não aparecendo a foto do plano de ação. Deu algum problema de configuração. Ela tem um plano de ação que está disponível para todos na página da INDE. Bom, a INDE ela tem esse grande objetivo de ordenar a busca, o acesso, né, de toda a sociedade ao que existe de informação geoespacial disponível no Brasil. Ela quer promover o ordenamento na geração também, no armazenamento, melhorar a utilização dessa informação e evitar a duplicidade de ações de desperdício de recursos públicos. Pode passando. O acesso de informações na INDE acontece via uma rede distribuída, que é o Diretório Brasileiro de Dados Espaciais. Cada ator é responsável pelo seu dado e de deixar ele disponível. E, a partir de acesso aos vários atores, você vai compor a informação derivada que te interessa. Pode passar. Ali está o endereço da INDE. É www.inde.gov.br. Pode passar. Ali é como se você compusesse esse mapa a partir das informações distribuídas. Pode passar. Bom, a legislação
cartográfica do país, ela tem alguns aspectos específicos, e só a partir da existência dessa legislação é que você pode construir essa infraestrutura de dados espaciais. Ela é uma legislação que envolve a União e coloca as responsabilidades desde a Constituição. Tem um marco, como um grande marco legal, o Decreto-Lei 243, que é o que fixa as bases e diretrizes da cartografia brasileira. Pode passando. Essas aqui são legislações específicas para a questão cartográfica, que elas vão desde aquele Decreto 243, que vai desde 1967 até o mais atual, que é o Decreto de Criação da INDE. Né? Você tem o Decreto 89.817, que ele estabelece as instruções reguladoras para a cartografia. Você tem o decreto que vai estabelecer o regulamento das atividades de aerolevantamento, quer dizer, dizendo como é que vão ser adquiridas as informações, os insumos para você fazer, gerar a geoinformação. Você tem o decreto do CIRGAS, que é o 53/34, que vai dizer que você tem que sempre adotar como referencial geodésico adequar o sistema geodésico brasileiro, e o atual indicado é o CIRGAS, e assim por diante. Você tem também, pode passar, pode deixar que agora não cai, outras legislações setoriais que se associam com essa. Você tem, por exemplo, muito importante, o Decreto-Lei do INCRA, o 10.267, que ele é muito importante para o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Mais recentemente, isso aqui são exemplos de legislações cartográficas setoriais que se relacionam com aquelas principais que eu falei anteriormente. Então, mais recentemente, você tem o Decreto-Lei 12.608, que vai falar sobre o Cadastro Nacional de Município com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento. Ele está muito voltado à questão de desastres e riscos. E ele, destaquei ali, 2 pontos dessa lei, que fala em elaborar mapeamento. Os municípios que estão incluídos no cadastro, eles devem elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento, de inundações, e elaborar carta geotécnica. Quer dizer, então, você vê que há toda uma questão da legislação se interligando para gerar informação que dará respostas para as grandes questões nacionais. Pode passar. Outro destaque aqui, e como isso tem outros, tem legislação na área de petróleo e gás, legislação ligada às questões energéticas, às questões ambientais, principalmente. Então, ali você tem uma outra legislação que fala do ZE, que é o Zoneamento Ecológico e Econômico do Brasil. E nessa legislação, ele cita formalmente a importância de adoção de normas e padrões do Sistema Cartográfico Nacional e a normatização técnica, segundo a BNT e segundo a Comissão Nacional de Cartografia. E que normatizações são essas da Comissão Nacional de Cartografia? Pode passar. O que existe mais recente são normatizações sobre modelagem e estruturação da informação, que é feito por um comitê da CONCAR, e gera uma especificação técnica para estruturar dado geoespacial vetorial, o perfil de metadados, existe sendo feito os princípios e normas para questões de nomes geográficos no Brasil, e também já está concluída a questão do CIRGAS. Pode passar. Ali é uma visão da especificação para dados vetoriais. Então, tudo isso acaba virando resolução da CONCAR, e são os marcos legais que têm que ser considerados
ao se adquirir, ao se fiscalizar, ao se contratar uma informação geoespacial. Pode passar. Bom, aqui eu coloquei 3 telas só para a gente fazer uma reflexão. No momento a gente tem uma discussão acontecendo por conta de atualização da legislação cartográfica. Então é bom a gente voltar a referenciar por que é importante uma legislação cartográfica. É porque ela visa você assegurar a execução de um plano cartográfico e também garantir a geração de informações de qualidade. Ela também vai permitir que você faça a construção de capacidades para o uso e gestão das informações. Nesse aspecto, é muito importante que, ao se fazer uma legislação cartográfica, a gente verifique e inclua a academia nesse processo. Porque a academia ela tem que ser incluída pelo processo de geração, de atualização de legislação, por conta das inovações tecnológicas, das necessidades de desenvolvimento e da própria formação. Então, a gente não pode esquecer esse ator, aproveitando que a gente está aqui dentro de uma universidade, não pode, de maneira nenhuma, esquecer esse ator ao se pensar em fazer adequação de legislação cartográfica. É mesmo, professor? Então, a gente precisa também ter uma legislação para gerar uma base de conhecimento territorial voltado ao desenvolvimento de políticas econômicas, sociais e ambientais. Quer dizer, dar uso àquela informação gerada, principalmente colocando ela na mão de decisores que vão gerar políticas públicas com essas informações. A gente precisa, ao se fazer uma legislação, sensibilizar muito o nível gestor de uma maneira geral. Ela também vai servir para você facilitar a cooperação e desenvolvimento através da conexão das ideias com outras fronteiras. Quer dizer, quando você pensa numa legislação cartográfica, e a nossa legislação cartográfica ela precisa de atualização, ela tem que considerar como ponto central de toda essa discussão a construção da infraestrutura de dados espaciais. Bom, outra coisa que a gente precisa considerar também nesse processo é facilitar a integração do mercado e identificar novas oportunidades. Gerar emprego a partir da geoinformação é fundamental quando você pensa em fazer uma nova legislação cartográfica. Pode passar. Quando você considera a elaboração de uma legislação cartográfica, você não pode deixar de lado as novas questões tecnológicas. Ali tem um quadro que fala de diversas questões tecnológicas, que vai desde a questão de cloud computer, a questão de participação do cidadão na composição da informação oficial, as novas questões tecnológicas. Eu vi que amanhã a gente tem algum aspecto de avanços tecnológicos que serão abordados aqui no evento. A gente não pode deixar de deixar desalinhado a relação do Sistema Cartográfico Nacional, aquele que aparece na Constituição, com a INDE e com aquela iniciativa de dados abertos que está sendo capitaneada pelo governo federal. Outras questões, como propriedade intelectual, questões de responsabilidade, tudo isso tem que estar envolvido na hora de você fazer a atualização da legislação cartográfica. Pode passar? Bom, e por fim, eu acho que eu coloquei essa tela no final, mas essa tela não seria o final. Essa tela, para mim, é o começo. É o seguinte, na verdade, lá desde o decreto 243, tinha um dever de casa da gente fazer uma política cartográfica nacional. Esse dever de casa nunca foi feito. E por conta disso, a gente sofre uma série de consequências por conta dessa política. Eu acho que, para que a gente consiga fazer de forma bem madura, de forma realística, a atualização da legislação,
que é cartográfica, mas não é cartográfica somente, é uma legislação da geoinformação, a gente precisa antes discutir uma política de geoinformação para o Brasil, considerando alguns aspectos ali, eu elenquei ali alguns aspectos, mas eu acho que toda a discussão, ela começa a partir da gente fazer um pacto, volto a dizer, onde a academia tem papel fundamental, junto com os outros atores, para construir uma política de geoinformação. E só adiantando um pouquinho, essa também é uma preocupação até da Comissão Nacional de Cartografia nesse momento. Bom, agora eu queria dar passagem para o Ashley, para ele falar um pouquinho sobre a INDE e as novas ferramentas que estão disponíveis. Obrigada aí. Pessoal, boa noite. Primeiro, parabenizar os heróis que ficaram até essa hora aí. Estão, devem estar cansados. Não, tem outra apresentação ali. E eu vou procurar ser breve, para que ninguém precise ficar muito mais cansado do que já está. Tá? Mas é importante que vocês ficaram, é importante porque a gente vai conversar e eu acho até que vocês vão começar a se acostumar mais, a partir de agora, com essa temática de INDE, de IDE, de infraestrutura, porque a INDE agora ela chegou num estágio onde está se dedicando mesmo tempo e se dedicando esforços para que ela seja divulgada com mais afinco. Só para conhecimento de vocês, a gente tem agora na primeira semana, nesse mês, do dia 24 ao dia 26, a primeira jornada acadêmica da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que ela aborda uma série de temas que são propostos para estudos, para teses, dissertações, para graduação, como é que é mesmo? Dissertação de graduação, trabalhos finais de curso e tudo, para serem abordados dentro do tema Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O nosso foco vai estar mais em um caso na gestão pública, que é o caso da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, e um dos grandes motivadores, pode passar até aqui comigo, né? Um dos grandes motivadores da infraestrutura de dados espaciais é muito do que vocês já falaram aqui agora. Por exemplo, quero citar um exemplo específico que foi falado sobre o Jardim Botânico aqui. Quem foi que falou sobre o Jardim Botânico mesmo? Então. O Jardim Botânico é uma das pessoas do Rio, é um dos grupos que participa conosco desde o início na construção da INDE. Então a gente já tem lá vários trabalhos com o Jardim Botânico. E muito quando se fala em infraestrutura nacional de dados espaciais, em disseminar dados espaciais, está diretamente ligado aos conceitos de infraestrutura nacional de dados espaciais. A INDE, o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, não trata de um tema específico. Ele não trata de um dado geoespacial específico. Ele trata de... Como é que eu faço para passar aqui? É só o... já achei, tem uma setinha, um passinho. Tá. Então, o que acontece? Ele não trata de um tema específico. Ele trata de um conjunto de ferramentas, um conjunto de políticas, um conjunto de padrões que permitem que os dados sejam disponibilizados e interoperáveis. Uma vez eu participei de uma mesa discutindo integração de dados. Minha área é de TI e eu trabalho muito com integração e interoperabilidade de dados. Então, participei de uma área discutindo a integração de dados gravimétricos. E lá, quando eu estava presente, alguém levantou e falou assim, porque o IBGE não cumpre o seu papel social. Eu falei assim, por que o IBGE não cumpre o seu papel social? Aí a pessoa repetiu assim, olha, porque a missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias. E ela falou toda a missão do IBGE. Quando ela falou aquilo, eu me preocupei. Porque a pessoa, para me indagar e falar toda a missão do IBGE, é porque ela estudou alguma coisa para falar sobre aquilo. Aí eu falei assim, estou preocupado com o que vai acontecer. Aí ela me falou assim, é o seguinte. Aí eu falei, então por que não cumpre e tal? Ela me falou assim, porque quando vocês disponibilizam uma informação no site do IBGE, que começa a crescer assustadoramente, e eu já não consigo achar essa informação facilmente ali dentro, você não está cumprindo o papel de disseminar a informação. Segundo, ela falou assim, e quando você disponibiliza essa informação em PDF, você não está cumprindo o seu papel, porque eu não consigo cruzar aquela informação com nenhuma outra coisa. E ela está completamente certa naquilo que ela falou. Não em achar se essa informação estava lá ou não estava, se estava em outro formato. Eu não vou entrar nesse mérito de discussão. Mas nos dois conceitos que ela trouxe, ela está completamente correta.
E da mesma forma que nós vimos aqui algumas apresentações, nós vimos a importância dos dados que são disseminados, se nós olhássemos para o mundo Brasil, se nós olhássemos para o nosso escopo de Brasil, nós veríamos uma série de boas iniciativas, de excelentes iniciativas, com dados excelentes disponíveis, mas que a gente não consegue fazer muito mais com eles do que aquilo que quem disponibilizou pensou para que fosse feito com eles. Não sei se eu me expressei bem, mas eu vou me expressar melhor. Vou tentar ser melhor. Por exemplo, o IBGE, quando vai disponibilizar um dado de uma pesquisa, e ele pensa para não ficar só marcado que o IBGE só faz censo, ele pensa lá na PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, ou na PMS, Pesquisa Mensal de Saúde e Serviços e tal, ele define um negócio chamado plano tabular. Plano tabular é o seguinte: quando eu vou propor que um dado seja disponibilizado, eu penso naqueles cruzamentos que eu acho que a população tem interesse. Então eu penso, de repente as pessoas vão querer saber famílias que têm geladeira com família que tem tal coisa. Família que tem geladeira por idade, por não sei o que lá, por não sei o que lá. E ele pensa esse plano tabular. Isso é legal, isso é um esforço interessante, isso é bom. Mas isso está limitado à criatividade de poucos. O grande negócio é você disponibilizar a informação de uma forma que muitos possam colaborar com ela, que muitos possam pegar essa informação e cruzar essa informação com esses dados ou informações, e cruzar com outros dados e informações e gerar algo que é muito maior. Onde o único limitador é a criatividade de toda a população, de todo mundo que está usando. E não só de um grupo de pessoas que pensou aquele negócio ali chamado, no meu caso específico, eu falei para vocês, plano tabular. A infraestrutura nacional, ela é o ambiente que envolve um conjunto de atores, conjunto de dados definidos e padronizados, um componente institucional muito grande que define política, legislação entre as instituições que vão disponibilizar seus dados, tecnologia, normas e padrões, para que todos os dados geoespaciais ou geoespacializáveis que sejam disponibilizados no Brasil, eles possam ser facilmente combináveis e possam gerar uma série de outras informações que, limitadas, sendo repetitivo, somente a criatividade de quem está usando esse dado, essa informação. Então, esses são os componentes participantes da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Tinha uma outra telinha que eu tirei que falava sobre as motivações e tudo isso, mas eu acho que ela não é necessária. A Moema citou o decreto que institui a INDE. E quando ele institui a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ele traz alguns conceitos extremamente importantes para a gente. Isso que eu queria abordar, já que a gente também está falando de legislação. Os conceitos extremamente importantes são: todo dado disponível no território brasileiro, a princípio, pelos órgãos federais, eles têm que ser disponibilizados em formatos abertos, que possam ser combinados com outros dados. Eles têm que ser disponibilizados gratuitamente e tem que ser fácil de localizar, fácil de achar. Quando o governo lançou isso no decreto, ele falou assim: tem que estar disponível para todo mundo e tem que estar disponível dessa forma. Afinal de contas, é recurso público que foi utilizado para produzir um dado que tem que ser público, porque já foi pago pela sociedade que banca todo esse negócio. Então, quando isso foi disseminado, quando foi disponibilizado, tinha uma série de diretrizes. E essas são as diretrizes primordiais, que têm que ser cumpridas. Para fazer isso acontecer de verdade, foi dado um prazo de 180 dias e criou-se um comitê, que era o Comitê para a Definição do Plano de Ação da Infraestrutura. Esse comitê, ele trabalhou e ele criou um plano de ação que vocês podem ter acesso. Isso tem uma publicação em papel mesmo, mas no site da Concari, no portal da INDE, vocês encontram esse plano de ação para baixar. Esse plano, ele estava dividido nesses grupos aqui: políticas, dados, metadados, tecnologia, padrões, recursos humanos, e ele definia tudo isso baseado naquelas premissas que eu falei. O dado tem que ser público, tem que ser fácil de achar, tem que poder ser combinado com outros dados para gerar novos produtos. Então foi criado um comitê chamado CINDE, que era composto por técnicos ligados a 115, composto por 115 técnicos ligados a cerca de 23 órgãos do governo para construir um plano de ação. A execução desse trabalho por si só já foi um marco, porque são 115 pessoas espalhadas em todo o território brasileiro, fazendo um trabalho comum, fazendo um trabalho colaborativo.
Isso foi feito através de uma ferramenta Wiki. Hoje existe um plano de ação de 250 páginas, dividido em 8 capítulos, que já foi traduzido para o inglês e o espanhol e é referência para uma série de países no mundo. Tá? E todos ficaram assim no final, todos felizes e contentes. E é o que a gente espera que aconteça depois da implantação da infraestrutura no seu todo também. Qual foi o principal conceito definido nessa infraestrutura? Bom, a infraestrutura que a gente falou é algo abstrato, que é um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto de padrões, que envolve atores, acordos institucionais. Mas como é que eu acesso isso efetivamente? A materialização disso é algo chamado DBDG, Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. O DBDG ele tem o seguinte conceito: você não precisa saber quem é que produz, você não precisa saber nem o tema específico daquilo que você quer, mas você tem que ser capaz de localizar aquilo facilmente. Como se fosse um diretório no teu computador, independente de onde que isso está disponível. Além de localizar aquilo facilmente, você tem que ser capaz de, por alguma informação adicional, saber de que forma que aquele dado foi construído, qual é a qualidade que aquele dado se encontra, qual é a escala, qual é o sistema de referência, tudo isso para saber se você consegue utilizar aquele dado nos seus produtos. Então você tem que ter condição de chegar ao produto, chegar à informação, ter uma série de informações sobre ela que te permitam fazer o uso daquilo ali. Esse é o principal conceito do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. E para conseguir alcançar esse princípio dele, foi definida uma série de padrões. Esses padrões são propostos para todos os dados geoespaciais, propostos para todos os dados geoespaciais a serem disseminados no Brasil. E obrigatórios para no âmbito federal, nesse momento. Ou seja, todo órgão do governo federal que disponibiliza dados geoespaciais, para que ele seja considerado um dado oficial do governo brasileiro, ele tem que estar aderente aos padrões definidos pela Infraestrutura Nacional de Dados Geoespaciais. Ele tem que possuir metadados associados a ele. Tem que ter. Metadados, o conceito de metadados mais simples, são dados que permitem, que descrevem ou explanam um outro tipo de dado, um outro dado. Então, se eu penso aqui numa carta, num mapa, alguma coisa assim, o mapa é o meu dado. Os meus metadados são todas as informações relacionadas àquela carta, ou àquele mapa, que me permitam saber se eu posso explorar, se eu posso utilizar, em qual qualidade que está aquilo, aonde que eu encontro essa informação. Tudo isso são os metadados. Então, um dado hoje, para ser considerado oficial brasileiro, ele tem que ser nos órgãos federais, a princípio. Tá? Ele tem que ter seus metadados associados e tem que ser disseminado nos padrões da INTE. Depois dos padrões, a gente tem o conceito de serviços web, que é um conceito de TI, que permite a interligação desse negócio todo. A gente tem uma série de políticas definidas e tem suporte e capacitação para que tudo isso aconteça. Cada um desses bonequinhos aqui representa um nó nessa infraestrutura nacional de dados espaciais. Então, nós não temos um banco de dados centralizado. Como foi perguntado aqui sobre integração de bancos de dados, tal. Nós não temos um banco de dados centralizado. Toda a responsabilidade do dado continua sendo do seu próprio produtor. E isso está integrado através desses conceitos, desses padrões e do conceito de serviço web. Tá? Isso vocês vão ver um pouquinho mais à frente. A partir desse grupo de trabalho que criou o plano de ação, surgiu um novo grupo de trabalho, que mantivemos o nome por falta de criatividade, e esse agora tem o propósito de implantar efetivamente as ferramentas que deem suporte à infraestrutura nacional de dados espaciais, mais especificamente ao Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Então aqui tem a estrutura dele, esses grupos de trabalho são abertos para todos, para que os órgãos pertencentes à CONCAR possam indicar pessoas para participar deles. E aqui está efetivamente como é que você acessa os dados e metadados geoespaciais brasileiros, a princípio no âmbito federal, que são os obrigatórios, dentro da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, especificamente no DBDG. Eu tenho um portal da INTE, que é uma ferramenta que já está definida. Esse aqui é o PDF. Vocês abriram o PDF ou o PPT? Acho que não, que tem umas setinhas aqui, mas não tem problema não. Aqui
eu posso fazer um acesso ao portal, e a partir do portal eu tenho acesso ao catálogo de metadados. O catálogo de metadados é o coração, para mim, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Catálogo de metadados é onde você, sem precisar saber quem é que produz aquela informação, onde que ela está localizada, tudo isso, você consegue achar todas as informações geoespacializadas disponíveis no Brasil. Então você vai fazer uma busca, por exemplo, por bacia do Rio São Francisco. Você vai achar ali uma série de informações relacionadas à bacia do Rio São Francisco. Você vai ter a possibilidade de explorar aquelas informações e ver, isso aqui foi feito com a qualidade tal, isso aqui diz respeito somente a um pedacinho da bacia, isso aqui diz respeito a tal coisa da bacia. Esse dado aqui é o que me interessa. A partir de identificar aquele que te interessa, você vai poder você terá acesso aonde aquela informação está distribuída efetivamente. E ela possivelmente, provavelmente, vai estar distribuída num formato aberto, em forma de serviço web, que você pode consumir essa informação. Seja na sua aplicação de GIS na sua casa, o Quantum GIS, o GVSig, o ArcGIS, qualquer coisa. Tá? E você vai poder consumir essa informação lá. Ou então você pode passar a acessar diretamente as ferramentas. Você aqui, sentado no conforto da sua casa, vai ter acesso aos metadados, como eu falei, e a partir dos metadados ter acesso a outras duas formas de disseminação de dados. Ou então você entra direto nas ferramentas a partir de conhecer os endereços delas. Essas duas formas de acesso aos dados efetivamente, não aos metadados, mas aos dados efetivamente, é o que a gente entendeu ser o mais democrático possível dentro da infraestrutura de dados espaciais, que é o usuário especializado, o usuário que tem algum conhecimento está acostumado a consumir dados geoespaciais, ele consome através de um servidor, que é um GeoServer, um ArcGIS Server, qualquer coisa server, um Map Server, ele consome esses dados aqui através da sua própria aplicação lá, chamando esses serviços web. Esse negócio pode ser bastante técnico, gente, aí eu peço desculpa a vocês se eu não consigo falar isso de outra forma, mas eu vou tentar esclarecer um pouquinho. É como se assim, eu não preciso mais baixar as informações, eu não preciso ter o shape disso, eu não preciso ter nada disso. Eu aponto para alguém para um endereço onde essa informação está disponível. E eu consumo ela em tempo real na minha máquina. Isso traz um benefício bastante grande, que, por exemplo, vamos supor que eu precise trabalhar com as rodovias brasileiras. E o meu produto não são as rodovias. Mas o mapa de fundo do meu produto são as rodovias, tá, brasileiras. E eu sempre preciso desse produto mais atual. Ou os municípios, a malha municipal, que é disponibilizada pelo IBGE, por exemplo. A partir do momento que eu aponto para esse cara e trabalho só com o que eu quero, criando a minha própria camada sobre ela, eu garanto que amanhã o meu produto está atualizado com a última camada, com a última malha municipal, ou com a última camada de rodovias. Por quê? Porque passa a ser de responsabilidade do outro aquilo que é de responsabilidade dele efetivamente. Se as rodovias são responsabilidade do DENIT ou de qualquer Ministério do Transporte ou qualquer coisa, eu passo a me preocupar somente com aquilo que é minha responsabilidade. E eu só trago ele como pano de fundo para o meu produto. Esse é um conceito que ele acaba sendo alterado, por exemplo, tudo que a gente viu aqui sobre os diversos temas que foram apresentados aqui, eles seriam a preocupação dos órgãos com os seus dados especificamente, se restringiria somente àquilo que é seu. E vamos supor que eu precisasse, todo esse trabalho que tem sido feito de biodiversidade, tudo isso, vamos supor que eu precisasse saber aonde estão as favelas do Rio, os aglomerados subnormais. O IBGE disponibiliza uma camada de aglomerados subnormais. Então, eu combino as minhas informações com uma informação que o IBGE disponibiliza. Eu consumindo isso via Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais na forma de serviço, eu garanto que amanhã eu só preciso atualizar o meu, porque o do IBGE vai estar atualizado por si só, porque é a responsabilidade do IBGE fazer esse tipo de atualização. Então, esse aqui é o que a gente costuma chamar de tripé da infraestrutura ou do DBDG, que é o catálogo de metadados, os geosserviços, onde essas informações podem ser consumidas, o endereço desses geosserviços estão disponíveis aqui no catálogo de metadados, e para o usuário, que não é um usuário que está acostumado a consumir esse tipo de dado nesse formato, tem um visualizador, que não é nada mais do que um visualizador. É uma ferramenta onde ele vai entrar e ele vai conseguir achar lá todas as
camadinhas para ele habilitar e desabilitar, como vocês viram aqui na apresentação anterior. Ah, eu quero acrescentar isso, ele acrescenta. Quero acrescentar aquilo, ele acrescenta. E aí ele ganha a riqueza de poder, uma interface gráfica, combinar todas essas coisas aí. Tá? Então, esse é o tripé da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Isso. Aí aqui são alguns exemplos já. Por exemplo, esse é um dado que é o REGIC, que é a região de influência da cidade. Aqui a gente pegou um dado que era do IBGE, que o IBGE produziu. O que eu fiz aqui? Aperta o botão preto. Ah, no meio. Isso, foi. O que é o REGIC? O REGIC falou assim, olha, o pessoal que mora nessa área aqui, quando quer fazer uma faculdade, eles caminham para cá. O pessoal que mora, quando ele quer ir no cinema, o cara que mora nessas pontas aqui, quando ele quer ir no cinema, ele vem para cá. Quando ele quer comprar qualquer coisa, ele costuma vir para cá. Então, é o quanto uma cidade influencia a outra num espaço. Esse é um dado que a gente chama de geoestatístico, porque ele é baseado em dados estatísticos e apresentado no formato geo. Aí a gente fez um estudo, aí a gente pegou um dado que o Ministério do Planejamento disponibilizou, que são, acredite em mim, isso aqui é uma carinha de universidadezinha. São os investimentos do PAC em universidades. O PAC está investindo dinheiro, o Programa de Aceleração de Crescimento está investindo dinheiro em algumas universidades. Aí a gente falou assim, vamos fazer um estudo simples aqui para ver se ele está investindo em universidade no local que seria o local mais ideal para ter universidade. E aí você vê, ó, aqui tem uma pintinha azul, que é uma escolinha. Esse aqui me parece um local ideal para ter uma universidade. Aqui também, aqui também, aqui também. Tem outros lugares que menos. Aqui, menos. Então, se eu tivesse que investir, eu tenho poucos recursos, tenho que investir em algum lugar, possivelmente esses lugares aqui seriam locais onde eu deveria investir mais. Por acaso, esse cara aqui tem uma razão de ser também. Isso aqui, se eu não me engano, já que eu não consigo ver direito aqui, isso aqui está em Foz do Iguaçu. E tem lá e tem a Tríplice Fronteira, e é uma região que tem interesse por causa da Tríplice Fronteira, que é um projeto sul-americano, não, é alguma coisa, é sul-americano, latino-americano, que atende a Paraguai e Argentina. Então, tem uma razão de ser. Mas isso permite que as políticas públicas sejam construídas em cima de uma base. Ah, mas isso é mole, isso aí já era para ter sido pensado há muito tempo. Só que sem a definição daqueles conjuntos de políticas, sem a definição do conjunto de padrões, sem que as instituições que disponibilizem dados estejam aderentes a esses padrões, e sem que haja tecnologia para isso, não tem essa coisa simples. Não tem esse negócio simples aí, para você basear as políticas públicas. Tá? Então, esse é um exemplo. Tem outros exemplos aí. Por exemplo, aqui são portos, rodovias. Aqui são os portos, né? E locais onde as cargas são transmitidas por meio fluvial e tal. Será que a gente tem estrada ou está sendo feito investimento para atender a todos os portos? É portos e alguma outra coisa que agora eu não vou conseguir ler ali, do lado ali, pela legenda. Será que tem estrada para tudo isso? Aqui tem uma ferrovia. Aqui tem uma rodovia, que tem um investimento numa rodovia que passa aqui. Aqui está. Bom, são dados de diversos órgãos, de 3 órgãos diferentes, pelo menos. Eu só enxergo isso porque eles estão aderentes aos padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E isso, gente, alavanca negócios. Isso aí alavanca um monte de coisa. Tem gente que passa a ganhar dinheiro porque começa a pensar, e isso é positivo. A gente tem que dar insumos, o governo tem que dar insumos para que as empresas possam trabalhar e possam ganhar dinheiro com isso. Então, isso está disponível publicamente, gratuitamente, e você fala assim, poxa, vai ter uma ferrovia que vai passar aqui. Isso certamente vai valorizar meu terreno, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você começa a especular em cima daquilo. Tá? Então, esse é um exemplo. Aqui, por exemplo, o metrô de Salvador. Pessoal que viaja para Salvador no carnaval aí, ó, o metrô de Salvador vai passar por aqui. E aqui é o metrô de Salvador. E esse dado aqui é um dado do IBGE, de aglomerados subnormais, favelas. Em quais favelas o metrô de Salvador vai passar? Aqui um dado do IBGE, que só é possível fazer essa cruzamento também por tudo isso que a gente já vem sendo repetitivo aqui. Tá? Esse é um último exemplo.
que é um exemplo extremamente curioso, naquele sentido que eu falei para vocês ali, da limitação da criatividade. Sabe o que cruzaram de informação aqui? Isso é uma coisa que está sendo recorrente. Esse negócio aqui que tem esse degradê de amarelo ali, são as crianças de 0 a 14 anos. São os municípios que têm crianças de 0 a 14 anos. Então aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem um pouquinho mais do que aqui e tal. Sabe esse pontinho aqui, verde? Acreditem, tem um pontinho verde aqui. Esse pontinho verde são as praças do PAC. Alguém quis saber se as praças que estão sendo pensadas para o PAC estão sendo pensadas nas cidades onde tem mais crianças de 0 a 14 anos. Esse tipo de informação, dificilmente você teria uma instituição que, dando aquele exemplo lá do plano tabular, na hora que fizesse o seu plano cartográfico, plano qualquer coisa, iria pensar em disponibilizar esse tipo de informação para a sociedade. Mas alguém da sociedade, porque esse negócio está disponibilizado dessa forma, padronizado, usando os mesmos padrões, está disponibilizado por temas, porque está nesse nível de granularidade, alguém achou que devia fazer esse cruzamento. Mais uma vez, é pretensão nossa achar que a gente consegue definir aquilo que a sociedade quer consumir. A gente tem que dar os mecanismos para ela fazer os cruzamentos que ela quer fazer. E gerar, depois de tudo, aí eu vou falar do sonho, que para mim não tem mais utopia, tudo é sonho de verdade, porque isso aí, quando chegar nesse nível, já era um sonho para muita gente, nessa infraestrutura. Trabalhar com 115 pessoas de 23 órgãos diferentes já era outro sonho. É que amanhã eu comece a ter canais. E eu tenho um de vocês que se torna um pesquisador, depois nessa área, e você tem o seu canal na infraestrutura nacional, onde você começa a ter um monte de seguidores seus que acompanham os produtos que você disponibiliza, sem que você nunca tenha produzido nada efetivamente de camada base, nada de tema específico. Mas você começa a disponibilizar alguns temas que apoiem a sociedade e identificar que ela precisa ser apoiada por políticas públicas que não estão sendo apoiadas, que não estão acontecendo. E a gente começa a criar uma rede de verdade, onde o dado geoespacial, que já tem sido discutido em todo mundo como essencial, começa a ganhar importância. E a gente começa a criar uma cultura, disseminar isso, começa a criar uma cultura de consumir isso efetivamente. Tá? Pessoal, a ideia era essa aí. As aplicações da Indy disponíveis hoje são todas essas aqui. E a gente conta com vocês aí também para estar nos auxiliando na divulgação disso e utilização desse negócio aí. Tá? E pensando em novas formas, já que a gente falou tudo isso de colaborativo e tal, de que isso venha atender as necessidades da sociedade e governo de uma forma geral. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Heisley. Obrigado, Moema. Eu ia te apresentar, mas a Moema agilmente aproveitou o nosso tempo, né? E já passou ótimo. A gente passa então as perguntas. Vamos fazer algumas perguntas do pessoal presente. Depois a gente passa para online. E, pessoal, as perguntas. Temos uma pergunta ali, por favor, Vitor. Primeiramente, parabenizar pela apresentação, bastante informativa. E acho que vindo de pessoas que estão vivendo e construindo esse sonho, esse projeto no dia a dia, é bastante interessante. Uma pergunta, Wesley, é o seguinte: além de compor camadas para visualizar informações que se correlacionam, segundo o meu entendimento, segundo a minha experiência de vida, etc., que é extrair uma camada segundo a minha criatividade, seria interessante se eu pudesse cruzar essas camadas segundo uma regra de negócio. Porque às vezes eu vou correlacionando camadas, sobrepondo, né? Mas o dado começa a sujar ou dificultar o entendimento para tirar uma conclusão e tomar uma decisão. Se eu conseguisse saber onde tem crianças de 0 a 14 anos e o investimento no PAC, em hospitais, o rede pública foi menor tanto, eu não tenho tal coisa por perto, assim por isso, começar a fazer correlações e apertar um botão, ver um mapa resultante, eu consigo explorar ainda mais meu potencial de criatividade para algo mais assertivo.
e gerar uma camada de mapa que é do meu conhecimento de investigador, como sociólogo, como etc. Você acha que isso é possível ser explorado? Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é para onde a gente quer caminhar. É exatamente isso. Nós queremos ter... hoje, a informação, assim, né, a gente tem algumas premissas. Então, a gente tem assim, diversas instituições que elas disponibilizavam seus dados. Eram vários temas, numa mesma camada, em cima de um município brasileiro. Então, a gente começou a alimentar que eles passassem a trabalhar dentro do possível com bases contínuas de UF, bases contínuas de Brasil, melhor ainda, com temas completamente separados. E aí a gente começa a ter esses temas separados e as pessoas começando a trabalhar com esses temas. Mas aí eu concordo que a diversidade de temas, ela pode confundir a pessoa também, porque ele olha aquele monte de tema e fala assim, poxa, o que eu vou cruzar aqui para gerar essa informação? Aí entra aquele negócio dos canais que eu falei. A gente começar a ter pessoas especializadas e essas pessoas começam a criar os seus produtos, vamos dizer assim, as suas combinações de temas voltadas para a área social, voltadas para isso e para aquilo, e as pessoas passam a ter acesso a esses canais pela própria ferramenta. Eu acho que essa é a evolução desse negócio. Certo? Porque isso exige não só a publicação do WMS, eu tenho que baixar a geometria para o outro lado e fazer esse tipo de cruzamento. Então, a colaboração e as políticas, a questão de privacidade, não sei como é que são os termos, né, tem que ser muito bem definido entre as instituições para que isso seja explorado. Né? O dado é público. O dado que não é sensível Okay. é público. Ponto. A ideia desses cruzamentos, a ideia é que você consiga fazer isso em WMS no visualizador. E que hoje você já consegue baixar e fazer isso particularmente. Mas é que a ideia no visualizador é que você continue nesses canais que eu falei, é que você vai ter um ponteiro aqui. Ó, essas 3 camadas formam o mapa da pobreza versus tal coisa. E isso fica lá como WMS também. E aí eu tenho um problema que se amanhã sai uma versão mais nova, eu quero trabalhar o meu dado em série histórica, na versão anterior. Você vai trabalhar com as versões específicas. É uma premissa de que você tem que versionar o dado para disponibilizar, sem matar a versão anterior. Então, tudo isso está sendo pensado para permitir exatamente esse tipo de coisa. Esclarecendo, complementando o Wesley, na verdade, o que a gente vê, Wagner, é a questão de que você pode gerar isso como um serviço. Você pode, eventualmente, ter um serviço que aparece ali na Indy para quem quer fazer esse cruzamento que você falou. Então, você poderia fazer um serviço. Por exemplo, um serviço aqui bem trivial. Você poderia ter um serviço de transformação de coordenada, ou de conversão de coordenada, passar de um referencial geodésico para outro. Ou poderia ter um serviço de já agregar alguns tipos de informação e te direcionar para gerar um mapa derivado daquela observação. Então, a gente poderia ter serviços que fossem de interesse da sociedade de uma maneira geral e colocar ele disponível na Indy. Entendeu? A grande ideia é que, assim, hoje o Brasil tem um local para você achar todas essas informações. E ela tem um local para disponibilizar esses dados, que não pertence a nenhuma instituição, nem ao governo, pertence ao Estado brasileiro. É um caminho sem volta. O Estado brasileiro disponibiliza hoje uma série de políticas, regras, blá, 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 que uma vez que elas forem seguidas, elas vão permitir que a gente trabalhe de uma forma mais rica com o dado geoespacial. A ideia é essa. Boa noite. A Moema entrou num assunto que eu fiquei curioso, sobre a participação das universidades, né, na melhoria, né, na criação de regras, né, para... De uma forma geral, na Indy, né, para desenvolver... Na Indy, exato. Desenvolver, olha, eu sempre falo que é importante a participação da academia, não só das universidades, das escolas técnicas, politécnicas, na inovação, desenvolvimento e formação da geoinformação, que aí vai, cada vez mais, a gente atingir um público maior, criar realmente no Brasil, a gente não tem uma cultura de geoinformação, e a partir da entrada da academia, esse processo vai ser muito melhor. Pois é porque é justamente nesse sentido que eu fiquei curioso, porque assim, dentro do ambiente da academia, às vezes é normal você
ver a reação das pessoas assim com uma certa surpresa em relação à Indy. E é uma iniciativa que nem é tão nova assim, né? Então eu fiquei curioso, quais universidades já estão participando ou dando um apoio para a Indy, enfim, como está sendo isso? Porque particularmente não vejo muito, às vezes a universidade produz bons dados, né, bons produtos, né, resultantes de pesquisas, mas não vejo essa preocupação de repente, contribuir com vocês, né, assim, de disponibilizar isso para a Índia, né? Eu acho que seria bem interessante. A gente tem, a participação ainda está num nível bem restrito da academia, mas a gente, o Ashley até pode falar um pouco melhor de quais universidades têm batido a nossa porta. No plano de ação, houve a contribuição de algumas universidades, sem dúvida nenhuma, o FRJ, a participação da USP, como acontece também da Rural, né? Em outros comitês da CONCAR, a Universidade Federal Rural. Eu não quero aqui esquecer de ninguém, mas o que a gente quer é incrementar cada vez mais a participação da universidade. Para isso, a gente está fazendo agora, de 24 a 26, conforme o Ashley disse, esse evento chamado Jornada Índia Academia, vai acontecer em Brasília, na ENAP, está convidando todo mundo a participar. O que a gente quer, seu nome desculpa, Fábio, o que a gente quer, Fábio, é construir uma agenda para amarrar bem essa questão. A gente quer que parte do abacaxi de normatização de informação geoespacial, desculpa a brincadeira, ele seja realmente abraçado pela academia. Que, por exemplo, como funciona em outros países. É o que a gente tem visto na Espanha, é o que a gente tem visto no Canadá. Nesse evento Jornada Índia, a gente vai ter uma participação de uma professora do ITC da Holanda, ela é da Eslováquia, e ela vai trazer a contribuição, né, dela nesse processo de aproximação da academia, da construção de normas e padrões para a infraestrutura de dados espaciais. Quer dizer, isso é um processo que eu sei que não é curto, é um processo longo, mas a gente precisa construir, e a gente quer construir junto com a academia, para a academia cumprir o seu papel de desenvolvimento, principalmente. Efetivamente, hoje, nós temos a Universidade de Viçosa, no Espírito Santo, que já solicitou a entrada na Índia. Nós temos duas modalidades de participação na Índia. Você participa como um nó autônomo, ou você participa como nó subsidiado. Nó subsidiado, eu peço participação através de um nó central daquelas ferramentas que eu mostrei ali. Então, a gente tem alguns nós autônomos e tem alguns nós subsidiados. A Universidade de Viçosa já solicitou a entrada, hoje ela é um nó subsidiado. A UNB, Universidade de Brasília, ela também é um nó subsidiado. Tem uma outra universidade, que é a URGS, no Rio Grande do Sul, só que a URGS ela ainda não entrou como nó, mas ela já solicitou. Tem uma universidade em Rio Grande, no Rio Grande do Sul também, que já entrou em contato com a gente. Agora, além dessas universidades, eu falei Viçosa e costurei. Viçosa e tem uma outra no Espírito Santo que é a... Não, esqueci o nome. Mas, assim, além dessas universidades que nos procuraram diretamente para se tornar um nó na infraestrutura de dados espaciais, eu tenho também nós recebemos com muita frequência lá alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, solicitando temas para tese e dissertações. Então, a gente já teve alunos da Unirio, alunos da UERJ, alunos da UFRJ, alunos da UNB várias vezes. Essas universidades que eu citei, os professores indicam vários alunos para entrar em contato com a gente. Tem um evento que o INPE faz todo ano. Como é que é o nome daquele evento do INPE, que é de geotecnologias? Simpósio Brasileiro de... Isso. Que nós participamos, nas outras vezes que a gente participou, várias dissertações e trabalhos apresentados tinham como temática a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O INPE também constantemente a gente tem alunos do INPE desenvolvendo pesquisas no tema Indy. Nós estamos nos aproximando muito do MEC para que eles definam uma linha de pesquisa em infraestrutura de dados espaciais, que tenha apoio, que tenham bolsas voltadas para essa temática específica. Então, assim, o que acontece é que é muito grande o Brasil.
Então, assim, a gente participa constantemente de eventos nas universidades divulgando, mas é muita gente, é muita coisa. Mas já está havendo uma aproximação considerável já. Bem, de parte estão algumas perguntas online. Temos perguntas online? Temos uma, então, por favor. Bom, é sobre os dados da Indy, do Felipe Moura Ribeiro. Ele pergunta se os dados estão gravados em servidores centralizados ou são dados pulverizados, gravados nos servidores dos órgãos que geraram os dados. A responsabilidade do dado é sempre do órgão que gerou. Do dado e do metadado, sempre. Não há nenhuma interferência na produção. A Indy, ela tem por definição ser descentralizada. Ela é completamente descentralizada. São nós em rede, onde os próprios nós, as próprias instituições mantêm os seus dados, e esses dados são coletados a partir de um nó central, para que eles possam ser disseminados para toda a sociedade através de um nó centralizado. Entretanto, nós temos uma modalidade de participação na Indy, que é essa que eu acabei de falar agora. A instituição que ela não se sente naquele momento segura para implantar o seu próprio nó, que é implantar o seu catálogo de metadados, implantar o seu servidor GEL, tudo isso, ela solicita a participação na Indy como nó subsidiado. E aí ela tem acesso a um nó centralizado, onde ela vai lá e deposita os seus dados. Os dados e metadados continuam sendo de responsabilidade dela, só que ela passa a utilizar uma infraestrutura subsidiada. Mas a ideia da Indy é ser completamente descentralizada. Agradeço aos nossos palestrantes a participação. Muito obrigado. Prezados, com essas últimas palestras, a gente encerra nossas atividades de palestras de hoje. Okay? Oi. Ah, sim, claro, vocês têm um brinde a entregar a vocês. Deixa eu botar o microfone aqui só um instantinho. Eu queria levar para mim esse daqui. Bem, então, como eu ia dizendo, a gente encerra a participação presencial. Lembrando ao pessoal que está online que o sorteio das 2 bolsas de 50% do nosso curso de extensão vai ser realizado agora, então, por favor, não desloguem. Mas, para o pessoal presencial, uma boa noite a todos. Amanhã nós reiniciamos as nossas atividades. Pessoal online, por favor, não desloguem.